Milionário, metido humilha a cuidadora e diz: "Fique longe dos meus filhos." Mas ficou em pânico ao chegar em casa e descobrir que ela tinha desaparecido com as crianças. Aos 45 anos, Gustavo, dono de uma das maiores construtoras do Brasil, ele estava acostumado a controlar tudo ao seu redor. Suas decisões moldavam o futuro de grandes projetos imobiliários em São Paulo, e sua fortuna pessoal lhe dava acesso a tudo o que ele quisesse. No entanto, por mais que sua vida financeira estivesse sob controle, sua vida pessoal era um verdadeiro caos. Ele era distante dos filhos, João Pedro, de 5 anos, e Mariana, de 7, e raramente sabia o que se passava na vida deles. Para Gustavo, as crianças eram mais uma responsabilidade, algo que ele delegava com facilidade para Clara, a cuidadora. Clara havia começado a trabalhar para Gustavo há pouco mais de um ano. Ela tinha 33 anos, vinda de uma cidade pequena do interior, e desde o início dedicou-se com todo carinho às crianças. João Pedro e Mariana a adoravam. Clara era a pessoa que os levava para a escola, que brincava com eles no parque e que lia histórias na hora de dormir. Com o tempo, ela passou a ocupar um espaço na vida dos pequenos que Gustavo, com sua ausência constante, nunca conseguiu preencher. Ele se lembrou de uma conversa que ouvira entre João Pedro e Mariana alguns dias atrás. Mariana havia dito: "A Clara cuida mais da gente do que o papai." Aquela frase o irritara profundamente. Embora nunca tivesse sido muito presente, Gustavo acreditava que estava fazendo o melhor pelos filhos ao lhes proporcionar uma vida cheia de luxo e conforto. E agora, vendo o vínculo que Clara tinha com eles, ele se sentia ameaçado, como se seu papel de pai estivesse sendo substituído por uma empregada. Ao descer as escadas em direção ao jardim, Gustavo estava decidido a deixar claro quem mandava. Ele não toleraria que Clara ultrapassasse os limites. "Clara", ele disse em tom seco, interrompendo a brincadeira, "posso falar com você?" Clara imediatamente parou, o sorriso sumindo de seu rosto. As crianças, ainda rindo, perceberam a mudança de clima e pararam também, observando o pai com curiosidade. "Claro, senhor Gustavo", respondeu Clara apreensiva. Ela se aproximou dele enquanto Gustavo a conduzia para longe das crianças, para que elas não ouvissem a conversa. "Eu quero deixar uma coisa bem clara", ele começou, o rosto tenso. "Você está aqui para cuidar das crianças, e só isso. Não para se intrometer na vida deles, muito menos para substituí-los. Fique longe dos meus filhos. Eles não precisam de você." Clara sentiu o impacto das palavras de Gustavo como um golpe. Ela piscou algumas vezes, tentando absorver o que ele havia dito. "Senhor Gustavo, eu só estou tentando fazer o melhor por eles. Eles precisam de atenção, carinho." "Carinho?" Gustavo riu, mas não havia humor em seu riso. "O que eles precisam é de disciplina, e isso quem decide sou eu. Não preciso que você tente ser uma segunda mãe para eles. Eles têm tudo o que precisam aqui. Seu papel é seguir as minhas instruções e nada mais." Clara engoliu em seco. As palavras de Gustavo a feriram profundamente, mas ela sabia que não adiantaria discutir. Ele era seu patrão, e naquele momento não havia espaço para sua defesa. "Sim, senhor Gustavo. Desculpe-me se ultrapassei algum limite", respondeu tentando manter a calma. Gustavo assentiu, satisfeito com a resposta. "Ótimo, mantenha-se no seu lugar." Ele se virou, sem dar mais explicações, deixando Clara sozinha no jardim, enquanto voltava para dentro de casa. As crianças, que observavam de longe, correram até Clara quando viram que a conversa havia terminado. "Está tudo bem?" perguntou Mariana com a voz preocupada. Clara sorriu, embora estivesse devastada por dentro. "Sim, querida, está tudo bem. Vamos continuar brincando." Enquanto girava João Pedro novamente pelos braços, sua mente estava longe. Aquelas palavras ditas com tanta frieza ecoavam em sua cabeça. "Fique longe dos meus filhos." A frase rodava em sua mente como um lembrete constante,
de que para Gustavo ela era apenas uma funcionária, uma empregada substituível, por mais que amasse aquelas crianças como se fossem suas. O resto do dia seguiu de maneira silenciosa. Clara, apesar de tentar manter sua rotina normal com as crianças, estava visivelmente abalada. João Pedro e Mariana, que eram muito apegados à cuidadora, perceberam a mudança em seu comportamento. Ela sorria, brincava e contava histórias como sempre, mas por trás de cada sorriso havia uma tristeza que os pequenos não conseguiam entender. Enquanto isso, Gustavo saiu apressado para uma de suas intermináveis reuniões. No caminho para o escritório, no centro de São Paulo, ele tentava se convencer de que havia feito a coisa certa. Para ele, Clara estava ultrapassando os limites e se intrometendo demais na vida dos seus filhos. Ela não era mãe das crianças, afinal. Era só uma empregada, pensava, reforçando sua crença de que estava no controle de tudo. Porém, algo começou a incomodá-lo. Enquanto o trânsito congestionado da cidade atrasava sua chegada à empresa, sua mente voltava insistentemente para o olhar magoado de Clara. Ele sabia que havia sido duro demais. Embora fosse arrogante e focado no trabalho, Gustavo não era completamente insensível. Uma parte dele sabia que, desde que a mãe das crianças os deixara, Clara havia preenchido um vazio emocional importante para João Pedro e Mariana. Mas Gustavo preferia não pensar nisso. Ele acreditava que dinheiro e conforto material eram suficientes para dar uma boa vida a seus filhos. Quando finalmente chegou ao seu luxuoso escritório no centro financeiro da cidade, Gustavo se jogou em sua cadeira de couro e abriu o notebook para revisar os números de um novo projeto. Contudo, sua mente continuava presa à cena da manhã. Ele se sentia desconfortável, inquieto. As palavras que dissera a Clara ecoavam na sua cabeça de uma forma que ele não conseguia ignorar. Fique longe dos meus filhos. Enquanto tentava focar nas planilhas, sua mente o traía. Gustavo começou a lembrar dos pequenos momentos que compartilhara com seus filhos nas últimas semanas. Havia percebido como João Pedro e Mariana corriam para Clara sempre que precisavam de algo, mesmo quando ele estava por perto. Isso o deixava irritado, mas agora, pela primeira vez, Gustavo se perguntava se a falha não era sua. Ele sabia que não era o pai mais presente, mas justificava sua ausência com a desculpa de que estava construindo um futuro estável para as crianças. Os pensamentos persistiam. A cada vez que Gustavo tentava se concentrar, lembrava-se de Clara sorrindo para os filhos, de como ela cuidava deles com tanto carinho. E, acima de tudo, ele se lembrava da frase de Mariana: "A Clara cuida mais da gente do que o papai." Era uma verdade que ele não queria admitir. No final do expediente, Gustavo estava esgotado, mas não pelo trabalho. Era o peso da culpa que começava a se formar em sua consciência. Decidido a encerrar o dia, ele deixou o escritório mais cedo do que o habitual. Sentia que precisava ver os filhos, falar com eles e talvez até tentar uma reconciliação com Clara. Ele não sabia ao certo o que diria, mas sabia que algo estava errado na forma como havia tratado a cuidadora. Ao chegar em casa, no entanto, foi recebido por um silêncio incomum. Normalmente, quando ele chegava, as crianças estavam correndo pela sala ou brincando no jardim. Mas naquela noite, a mansão parecia vazia. Gustavo franziu a testa, sentindo uma pontada de preocupação. Ele chamou pelos filhos. "Mariana, João Pedro, onde vocês estão?" Nenhuma resposta. Gustavo subiu as escadas rapidamente, indo direto aos quartos das crianças. O quarto de Mariana estava arrumado, com os brinquedos perfeitamente no lugar, algo que ele não via com frequência. O de João Pedro estava da mesma forma, com a cama feita e os brinquedos ainda organizados como Clara costumava deixar. Ele começou a sentir o pânico crescer. Desceu as escadas de novo, chamando por Clara dessa vez. "Clara, onde você está?" Novamente, silêncio. Gustavo sentiu o suor frio correr pela nuca. Onde estavam todos? Ele andou até a cozinha, onde encontrou uma das empregadas. "Você viu Clara e as crianças?" ele perguntou,
tentando controlar a urgência na voz. A mulher olhou para ele, surpresa com a pergunta. Eu vi a Clara saindo mais cedo com as crianças, Sr. Gustavo. Pensei que o senhor tivesse autorizado. O coração de Gustavo disparou. Ele não havia autorizado nada. Clara havia saído com os seus filhos sem dizer uma palavra. O que ela estava fazendo? Para onde ela os levou? Ele puxou o celular do bolso e ligou para Clara imediatamente. O telefone chamou, mas ninguém atendeu. A cada segundo que passava, o pânico de Gustavo aumentava. Ele tentou mais uma vez, sem sucesso. Gustavo começou a andar pela casa, sentindo uma angústia que ele não conhecia. Seu peito apertava a cada minuto em que os filhos não respondiam aos chamados. As horas começaram a passar, e Gustavo já não sabia mais o que fazer. Ele se perguntava se Clara tinha realmente levado as crianças embora por conta do que ele havia dito naquela manhã. E se ela nunca mais voltasse? E se algo tivesse acontecido com eles? À medida que o pânico tomava conta, Gustavo, pela primeira vez, sentiu o peso real da ausência de seus filhos. Não era mais apenas uma questão de orgulho ou controle. A ideia de que poderia perdê-los, mesmo que por algumas horas, era insuportável. Gustavo, acostumado a ter controle sobre todos os aspectos da sua vida, agora estava à mercê de algo que ele nunca poderia prever. Sua própria arrogância havia criado uma situação que ele não sabia como resolver. Gustavo não conseguia pensar com clareza. Seu coração acelerado batia descompassadamente, e cada segundo que passava sem notícias de Clara ou das crianças parecia piorar sua agonia. Ele tentou respirar fundo, mas a sensação de desespero só aumentava. Suas mãos tremiam enquanto discava novamente o número de Clara. Nada, nenhuma resposta. Com passos apressados, ele voltou à sala e pegou as chaves do carro. Precisava fazer algo, procurá-los em algum lugar. A ideia de que Clara tivesse simplesmente desaparecido com seus filhos era absurda, mas agora parecia ser a única explicação. Gustavo saiu pela porta da frente e entrou no carro, acelerando para longe da mansão. Ele dirigia pelas ruas de São Paulo sem rumo. Sua mente estava em caos. Onde Clara poderia ter ido? Tentava ligar para outros funcionários da casa para ver se alguém sabia de algo, mas ninguém tinha informações. Como isso foi acontecer? Como ele permitiu que chegasse a esse ponto? A imagem de Clara, magoada e em silêncio após suas palavras cruéis, se repetia em sua mente. Ele sabia que havia passado dos limites naquela manhã. Enquanto dirigia sem destino, Gustavo começou a refletir sobre a vida que levava com os filhos. Ele sempre acreditou que dar a eles uma vida de luxo, com todo o conforto e segurança, era suficiente. Ele raramente participava das atividades deles, deixava Clara cuidar de praticamente tudo. Mas agora, a ausência das crianças estava sufocando-o. Gustavo começou a perceber que todo o dinheiro do mundo não valia nada se ele não estivesse presente para os filhos. Lembranças de momentos negligenciados vieram à tona. Quantas vezes João Pedro o chamara para jogar bola no quintal, apenas para receber um mais tarde que nunca se concretizava. E quantas vezes Mariana o procurou para ler uma história antes de dormir, apenas para ser deixada aos cuidados de Clara? Gustavo sempre se orgulhou de ser um homem de sucesso, mas agora, no silêncio angustiante de seu carro, ele percebia o que havia perdido: a conexão com seus filhos. A culpa pesava sobre ele como uma tonelada. Gustavo não conseguia mais ignorar o que estava claro. Clara não era apenas uma funcionária, ela havia se tornado a única figura emocionalmente estável para João Pedro e Mariana. E ele, cegado pela arrogância, tentou destruir essa relação. A súbita realidade de sua fragilidade como pai o atingiu com força. Ele não era o pai que achava ser. O orgulho de construir uma vida próspera para a família não podia preencher o vazio emocional que deixara. Ele começou a se perguntar se Clara, ao ouvir suas palavras severas, havia decidido que os filhos estariam melhor longe dele. O pensamento fez seu coração gelar.
Gustavo parou o carro abruptamente à beira de um parque, sua mente fervilhando. A sensação de impotência, algo que ele nunca experimentara de forma tão intensa, o tomava por completo. E se Clara estivesse realmente fugindo? E se algo tivesse acontecido a eles? O pânico o fazia imaginar cenários cada vez mais terríveis. Ele tentou mais uma vez ligar para Clara, mas o telefone dela continuava fora de alcance. Minutos depois, o telefone de Gustavo vibrou. Ele pegou o aparelho com mãos trêmulas, esperando o pior, mas ao ver a mensagem, sentiu uma mistura de alívio e confusão. Se você realmente se importa com eles, venha. A mensagem de Clara continha um endereço. Gustavo não perdeu tempo. Ele ligou o carro e dirigiu o mais rápido que podia pelas ruas de São Paulo. O trânsito intenso, típico da cidade, parecia uma barreira interminável entre ele e seus filhos. Sua mente estava em um turbilhão de sentimentos, medo, arrependimento, culpa, mas acima de tudo, ele sentia uma urgência desesperada de consertar as coisas. Depois de quase meia hora de trânsito, Gustavo chegou ao endereço que Clara havia enviado. Era uma casa simples, em um bairro modesto nos arredores de São Paulo. Ao sair do carro, ele se surpreendeu ao perceber que estava em frente à casa de Clara. Ele nunca havia perguntado sobre a vida pessoal dela, sobre onde ela vivia ou o que fazia fora de seu trabalho. E agora, parado ali, Gustavo percebeu o quanto nunca se importou em conhecê-la como pessoa. Clara sempre foi invisível para ele, uma sombra em sua vida que ele ignorava até o momento em que a perdeu. Clara estava sentada na grama do quintal, sorrindo enquanto João Pedro corria atrás de Mariana. As crianças estavam felizes, completamente alheias à tempestade de emoções que Gustavo estava enfrentando. O simples ato de vê-los assim trouxe uma onda de alívio, mas também de dor. Como ele pôde deixar isso acontecer? Como ele pôde ser tão ausente, tão cego? Clara levantou os olhos e o viu. Seu sorriso desapareceu e ela ficou séria. Gustavo por um momento hesitou. Ele não sabia o que dizer, como começar a explicar o que sentia. Tudo o que sabia era que precisava consertar as coisas, precisava pedir desculpas. Com passos lentos, ele se aproximou de Clara. Ela cruzou os braços, ainda em silêncio, esperando que ele dissesse algo. Clara, Ele começou, a voz falhando. Eu cometi um erro terrível. Eu falei coisas que não devia, e agora eu vejo o quanto estava errado. Clara o encarou, sem expressão clara no rosto. Não era surpresa, nem raiva. Era apenas um cansaço, como se ela soubesse que aquelas palavras chegariam tarde demais. Eu percebi que você é a única pessoa que realmente cuida deles. Eu estava cego pela minha própria arrogância, achando que só o que eu podia dar materialmente era o suficiente. Mas não é. Você é importante para eles, mais importante do que eu sou. Clara continuou em silêncio por mais alguns segundos, deixando Gustavo se afundar em sua própria confissão. Ela sabia que ele não estava mentindo, mas as feridas ainda estavam abertas. Eu não faço isso por você, Gustavo, disse Clara com firmeza. Faço isso por eles, porque eles precisam de alguém que esteja presente, que os ame de verdade. Gustavo assentiu, aceitando o fato de que ele não era o pai que achava ser. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu vulnerável, sentiu medo e, acima de tudo, sentiu que, se não mudasse, perderia não só a confiança dos filhos, mas o respeito de si mesmo. Gustavo permaneceu em silêncio após a resposta firme de Clara. Ele sabia que não havia mais espaço para a arrogância que sempre o guiou. As palavras dela o atingiram profundamente, mas agora, mais do que tudo, ele precisava se aproximar dos filhos. Precisava consertar o que havia quebrado. Enquanto observava João Pedro e Mariana correndo e rindo no quintal, Gustavo percebeu o quanto havia se distanciado daquilo que realmente importava. Cada risada, cada pequeno gesto das crianças com Clara o lembrava de como ele havia falhado. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu medo de perder o que mais amava. Não seus negócios, nem o status que construíra,
mas seus filhos. Ele se aproximou de Clara, que ainda o observava com uma expressão séria. Clara, ele começou, a voz mais controlada, mas com uma sinceridade que ele raramente mostrava. Eu sei que o que fiz foi inaceitável. Eu te tratei de forma injusta e fui incapaz de ver o quanto você é importante para os meus filhos. Clara continuou em silêncio, mas ele podia ver que estava ouvindo. Gustavo respirou fundo antes de continuar. Você tem sido uma mãe para eles, e eu tentei ignorar isso porque me sentia ameaçado. Eu pensei que o dinheiro e o conforto que eu proporcionava eram suficientes, mas hoje eu percebo que falhei como pai. E eu não quero perder os meus filhos por causa disso. Clara desviou o olhar para as crianças, que agora brincavam tranquilamente, sem perceber a tensão entre os adultos. Eles precisam de você, Gustavo. Precisam de você presente, e não só quando as coisas dão errado. Eu fiz o melhor que pude por eles, mas o que eles mais querem é a atenção do pai. Sua voz era calma, mas carregada de uma verdade que Gustavo não podia mais ignorar. O peso da responsabilidade caiu sobre os ombros de Gustavo. Por tanto tempo, ele havia se escondido atrás de sua carreira, de suas conquistas materiais, acreditando que isso o definia como pai. Mas agora, ele via claramente, ser pai era estar lá, era cuidar, ouvir e amar, e isso ele nunca tinha feito de verdade. Eu vou mudar, ele disse, sentindo cada palavra sair com dificuldade, como se admitir suas falhas fosse o passo mais difícil de sua vida. Eu prometo que vou estar mais presente. Eu prometo a você e a eles. Clara observou Gustavo por alguns segundos, avaliando sua sinceridade. Ela sabia o quão difícil era para ele admitir seus erros, mas também sabia o quanto João Pedro e Mariana precisavam do pai. Isso não vai ser fácil, Gustavo. Você precisa estar lá todos os dias, e não só em momentos de crise. Eu sei, respondeu Gustavo, e estou disposto a fazer isso, não por mim, mas pelos meus filhos. Um breve silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelas risadas das crianças. Gustavo olhou para Clara, sentindo uma gratidão silenciosa. Ela havia sido a mãe que seus filhos não tiveram, e ele finalmente reconhecia isso. Clara, eu te peço desculpas, não apenas por hoje, mas por todos os dias em que ignorei o quanto você fez por eles. Eu nunca te valorizei como devia. Clara respirou fundo, sua expressão suavizando levemente. Eu não fiz isso por reconhecimento, Gustavo. Eu fiz pelos seus filhos, porque eles merecem ser amados. E é só isso que eu quero continuar fazendo. Gustavo assentiu, entendendo a profundidade das palavras de Clara. Ele sabia que não poderia consertar tudo de uma vez, mas agora havia dado o primeiro passo, o mais importante de todos. Ele estava disposto a mudar, a se reconectar com seus filhos e a construir um relacionamento que não se baseasse apenas no que ele podia oferecer financeiramente, mas em estar presente para eles. Clara, por fim, olhou diretamente para Gustavo e com uma voz firme, mas mais suave, disse: Eles merecem o seu melhor, Gustavo. Se você está disposto a dar isso, eu continuarei cuidando deles, mas eles precisam de você mais do que de qualquer outra pessoa. Eu estarei lá, Clara, prometeu Gustavo, seu coração finalmente aliviado de um peso que ele nem sabia que carregava. Nos dias que se seguiram ao confronto entre Gustavo e Clara, as coisas começaram a mudar na casa dos Vasconcelos. Gustavo, fiel à sua palavra, fez um esforço consciente para estar mais presente na vida de seus filhos. No começo, foi difícil. João Pedro e Mariana estavam acostumados com a ausência do pai, e as tentativas iniciais de Gustavo para se conectar com eles foram desajeitadas e muitas vezes constrangedoras. Ele não sabia ao certo como se aproximar, como interagir, mas ele estava determinado. A primeira vez que ele se ofereceu para jogar bola com João Pedro no quintal, o menino olhou para ele com uma mistura de surpresa e hesitação. Não sabia se o pai estava falando sério. Você tem tempo, papai? Perguntou João Pedro, como se o convite fosse uma brincadeira que logo seria interrompida por uma reunião
ou ligação de trabalho. Gustavo sentiu um aperto no peito ao ouvir aquela pergunta. "Tenho tempo para você agora", ele respondeu com um sorriso, segurando a bola nas mãos. E assim, pai e filho passaram uma tarde inteira correndo pelo quintal, rindo como nunca haviam feito antes. Mariana, por sua vez, era mais reservada. Ela observava o pai com curiosidade, mas mantinha uma distância segura. Durante dias, ela se contentava em ficar perto de Clara, sua fonte de conforto. Gustavo notou isso e decidiu não pressioná-la. Em vez disso, ele começou a fazer pequenas coisas que mostravam que estava disposto a mudar. Ele lia histórias antes de dormir, mesmo que Mariana não pedisse, e se oferecia para ajudá-la com os deveres de casa. O ponto de virada aconteceu em uma noite tranquila, quando Mariana finalmente se aproximou dele com um livro nas mãos. "Papai, você pode ler para mim hoje?" Gustavo sentiu uma onda de emoções percorrer seu corpo. Ele sorriu e, com um aceno suave, tomou o livro das mãos da filha e se sentou ao lado dela na cama. Era um começo pequeno, mas importante. Clara, sempre observadora, acompanhava essas mudanças com um misto de alívio e satisfação. Ela sabia que as crianças precisavam de Gustavo, mas agora via que ele também precisava delas. E apesar de tudo, Clara sentia que as coisas estavam finalmente se ajeitando. Gustavo, por sua vez, era grato pelo apoio silencioso de Clara. Embora o relacionamento deles continuasse estritamente profissional, havia agora um respeito mútuo. Ele sabia o quão importante Clara era para os filhos, e a partir daquele momento ele começou a tratá-la como parte essencial de suas vidas e não apenas como uma funcionária. Meses depois, a dinâmica na casa dos Vasconcelos era completamente diferente. As crianças já não corriam apenas para Clara em busca de apoio e carinho. Elas também procuravam o pai. Gustavo, embora ainda fosse ocupado com seu trabalho, aprendeu a priorizar o tempo com os filhos. Ele não se tornara perfeito, ninguém é. Mas agora havia um esforço genuíno, e isso fazia toda a diferença. Em uma tarde de domingo, Clara os observava brincando no jardim. João Pedro, com seu habitual entusiasmo, corria com a bola, enquanto Mariana gargalhava ao ver o pai tropeçar ao tentar pegá-lo. Clara sorriu, sentindo uma leveza no coração. Ela sabia que tudo o que tinha feito, todas as dificuldades que enfrentara, tinham valido a pena. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Gustavo olhou para Clara e sorriu de volta. Ele ainda tinha muito a aprender, mas naquele momento, ele sabia que estava no caminho certo, um caminho que o levava a ser não apenas um milionário bem-sucedido, mas um pai presente e amoroso. E por fim, Gustavo compreendeu que a verdadeira riqueza não estava nos milhões que ele possuía, mas nos momentos preciosos que agora compartilhava com os filhos.